Depois de dar um bolo em Zen, os dois finalmente se encontram. Zen diz que os presentes que Xiao tem mandado ultimamente são caros demais e que ele não pode aceitar aquilo de graça. Seus amigos perguntam o que Xiao é para ele, mas percebe que não sabe responder. Xiao pergunta se causou problemas. O outro diz que não, e informa que terminou com o namorado, então está solteiro. Supõe que Xiao também esteja, porque se não estivesse não ficaria dando presentes para outra pessoa. Quer saber o motivo dos presentes e Xiao, direto, diz que é porque o ama. Ele lembra que já disse isso quando pediu que ele fosse seu modelo, se apaixona por todos os seres vivos que pinta. Flores aquáticas, um pássaro na gaiola, uma cigarra morrendo, e por ele também. Zen então afirma, se ele ama mesmo como diz que seja seu namorado. Xiao explica que esse amor para ele é mais vínculo e inspiração do que romance, que vai trocar de modelo porque Zen não serve mais para o trabalho. O rapaz finalmente entende melhor o tipo de pessoa que ele é, e o chama de doente e pervertido, mandando ir para o inferno. Algum tempo depois, Xiao pede para marcarem trabalhos fora da cidade para Zen, dizendo que ele anda triste e isso pode ajudá-lo a espairecer. Ao mesmo tempo, Xiao fica inquieto, com vontade de pintar Lang. Em outro momento vemos Lang já bem envolvido com o pintor. Ele diz que sempre manteve vida, trabalho e amor sob controle, e que nunca aposta no que não pode ganhar, mas Xiao é exceção. Ele acha Xiao difícil de decifrar e ainda não entende, só que já começou a deixar os sentimentos escaparem, e está começando a amá-lo. No dia seguinte, Lang posa para Xiao, como ele tinha pedido. Ele comenta que no começo, só achava as mãos dele bonitas e nem sabia que ele desenhava. No trabalho, Xiao não se controla, vê o namorado concentrado, puxa Lang e o agarra ali mesmo no escritório, sem se importar com nada. Ele planeja cozinhar no fim de semana, e escolher alguns filmes tailandeses para assistirem enquanto comem. O outro adorou a ideia, mas recebe uma ligação misteriosa, fica sério, e diz que não vai poder passar o fim de semana com ele por causa de um imprevisto. No domingo, Lang volta para casa e lembra que Xiao trocou as fotos dele com o ex, pelas fotos dele. Ao chegar, o encontra cozinhando e fica observando. Quando Xiao se queima com óleo quente, Lang se desespera, ajuda e diz que sentiu muita falta dele. Acelerou o trabalho para voltar logo. Ele pede desculpas por ter estragado os planos do fim de semana. Gosta de passar os fins de semana em silêncio e acaba comparando com o ex. Zen é jovem, gostava de multidões, e eles viviam indo a festas. Lang então diz que não quer que nada interrompa aquela noite é só deles. Xiao lembra de quando disse que só estava usando Lang para passar o tempo e que, quando cansasse, largaria dele. Por dentro pergunta, Lang não se acha patético por se apaixonar tão fácil? Mesmo sendo alguém que raramente confia em outras pessoas, já está sendo manipulado por ele. Mas se pergunta por que então não está feliz. Naquela madrugada, Lang pensa que está planejando vender o apartamento e viajar para casa. O motivo do imprevisto é o irmão mais novo. Ele precisa de dinheiro e as economias de Lang não bastam. Xiao quer ajudar, mas é exatamente por isso que Lang não queria contar. Ele não quer que Xiao se envolva e também recusa a proposta de ir morar na casa dele. O cara fica irritado e pensa que sempre existe muita gente próxima de Lang. Quer saber quando vai ser o único com quem ele realmente se importa. Os dois fazem uma viagem. Xiao usa a desculpa de resolver assuntos da empresa, mas, na verdade, planeja encontrar o irmão de Lang. Xiao oferece dinheiro e diz que não quer ter que empacotar as fotos que acabou de colocar no apartamento. Ele impõe uma condição: o irmão deve ficar longe de Lang. O rapaz aceita, dizendo que também não quer mais contato. Ele então conta uma história pesada. Lang não é seu irmão biológico. A mãe teria encontrado Lang num lixão quando ele tinha 7 anos, no auge do inverno, usando só uma camiseta fina. Ela teve pena, levou para casa, fez tudo por ele e até bancou a faculdade. Mas Lang é gay. Sofreu bullying na escola, e que os alunos começaram a intimidá-lo também, falando que se o irmão era gay, ele também tinha que ser. Ele culpa essa covardia e pressão por uma tragédia. A mãe caiu da escada e morreu. Ele diz que Lang deve isso a ele e que a dívida nunca acaba. Xiao afirma que vai pagar tudo, e para que o irmão não diga que foi ele, faz o rapaz assinar um acordo. Para selar aquilo, Xiao queima a mão dele com um cigarro. Depois, Lang leva flores ao túmulo da mãe. Ele diz que ela pediu que quando encontrasse alguém de quem gostasse, homem ou mulher, apresentasse a ela. Então ele a apresenta ao namorado. Lang lembra que a mãe sempre disse que alguém apareceria e o faria sentir que o mundo não é tão ruim, e ele acha que encontrou essa pessoa. Na volta, Xiao pergunta se Lang já trouxe o ex ali. Lang diz que não.
Zhen era muito jovem, não conhecia o passado dele e sentia que estava convencendo uma criança. Fora a rotina do dia a dia, eles raramente se conectavam de verdade. Lang achava que amar era cuidar, tentou dar conforto, e mesmo assim Zhen pediu para terminar de repente. Lang percebe que o coração do ex já tinha se afastado. Por fora, ele ficou calmo, mas culpou Zhen um pouco, até ouvir que Lang sempre foi frio e fechado, e que Zhen não conseguia entrar no mundo dele. Aí Lang entende que nunca deixou Zhen vê-lo por inteiro e que também nunca tentou saber o que Zhen sentia de verdade. Talvez ele nem amasse tanto assim. No carro, Lang entrega uma nota promissória. Ele já descobriu que Xiao pagou o dinheiro ao irmão, então está devolvendo. Diz que tinha pedido para Xiao não se envolver, porque isso poderia trazer riscos legais, mas Xiao fez tudo pelas costas dele. Xiao responde que só não queria perder a casa e as fotos bonitas. Lang então admite que tem quase 30 anos e sempre foi ele quem protegia os outros. Ele nunca imaginou que alguém seria seu escudo. Agora ele percebe que também pode ser o mais fraco às vezes, e ser cuidado pelo namorado é bom demais. Hoje é o aniversário de Xiao. Um amigo prepara uma festa grande com mulheres e homens bonitos e chama vários rapazes. Como é o aniversariante, Lang provoca, manda Xiao escolher um, e depois ele ajuda a testar o resto. Um garoto é escolhido para dar bebida na boca dele. Xiao pergunta se é só isso, se ele não tem nenhuma técnica secreta na manga. O pior é que tem. Lang dá permissão para o garoto fazer a mesma coisa com ele, só que dessa vez com gelo. Xiao fica furioso. Eles vão para um canto escuro, e ele se recusa a admitir que está com ciúmes, porque nem reconhece esse sentimento direito, mas pede para Lang fazê-lo feliz. Os dois trocam cantadas e se pegam ali, escondidos. Nesse meio tempo, alguém avisa do lado de fora que a noiva dele chegou. Xiao diz na hora que não tem noiva e pede para irem até lá juntos. Antes de sair, Lang entrega o presente de aniversário e diz que espera que ele seja feliz em todos os momentos da vida. Os irmãos compraram passagens de avião e vieram curtir o aniversário dele. A garota insistiu em vir também assim que recebeu alta. Ela agradece por ele tê-la enviado para Bangkok para o tratamento. Xiao pede para outra pessoa pegar o presente dela. O tio avisa que ela se esforçou muito para escolher, e pergunta se ele não vai nem olhar. Afinal, ele sempre a visitava no hospital. Xiao esclarece que a vê como uma irmã, cuidar dela é um dever. Quanto ao presente, vai olhar em casa, já que são muitas coisas. O irmão mais velho fica irritado, dizendo que Xiao não deveria tratá-la desse jeito, porque ela é a noiva dele. A discussão se estende e no fim, Ting sai machucada, e o pai dela sai ainda mais chateado. Em outro dia, Xiao trabalha até tarde e para não gastar horas dirigindo até a casa do namorado, Lang vai até a dele. Ao saber disso, Xiao sai correndo. No carro, não atende às ligações, mas Lang deixa um recado. Vai dar uma olhada no e-mail no computador dele. Aí deu ruim, porque Lang já está vendo o vídeo. Xiao entra fingindo que não sabe de nada. Lang está tão bravo que não aceita nem ser tocado. Sabendo da besteira que fez, Xiao inventa uma desculpa. Se for sobre o vídeo da câmera veicular, ele encontrou enquanto organizava os arquivos. Não teve coragem de apagar e, quando sente falta, acaba assistindo. Se não gosta disso, ele apaga. Lang pergunta quando foi que ele viu. Xiao responde que foi recentemente, mas é pego na mentira. Lang checou o registro de reprodução. Depois de enviado ao terminal, o vídeo foi reproduzido várias vezes. A primeira reprodução aconteceu 2 horas depois de ter sido gravado. A partir daí, ele assistiu todas as noites. E Lang ainda diz, não venha dizer que já gostava dele desde aquela época. Xiao explica que viu o vídeo por acidente. No começo só deu uma espiada, mas não conseguiu parar. A cada vez o desejo só aumentava sem fim, e ele se odiava por isso. Lang era seu melhor amigo. Como ele poderia desejar o próprio amigo em segredo? Lang cai direitinho no papo e pergunta se Xiao viu apenas o vídeo dele ou se gravou mais alguém. Xiao diz que foi só o dele. Mesmo assim, Lang afirma que ainda não o perdoou. Diz que o vídeo deve ter sido excitante, então quer que ele grave um para ele também. É para tirar toda a roupa. Xiao começa a ceder, mas Lang manda parar no meio do caminho e diz que se ele se comportar, vai ser o único na mente dele. Lang investiga a fundo o que realmente aconteceu naquela noite. Paga a garota para dizer quem mais estava brincando com ele naquele dia. Ele marca de se encontrarem no clube para jogar e beber, e avisa que um dos copos tem algo a mais. O perdedor escolhe aleatoriamente, e o que você bebe depende do destino. Xiao toma o primeiro copo e diz que ele está brincando, que não deve ter nada.
A garota tinha dito que havia outro homem naquela noite com um pingente de Buda. Ele não participou ativamente, mas não presta. Ele sabia que tinha algo no copo. Lang comenta que a bebida batizada era real e que se o Shue achou divertido brincar com ele. Xiao pede para ele explicar o que aconteceu naquela noite para evitar um mal-entendido. Shue não sabe como sair dessa. O outro assume a culpa e diz que foi ele quem mexeu com Lang. Não gosta dele, acha que ele está usando o Xiao e se acha demais. Naquela noite, ele e o Shue estavam provocando. Shue não fez nada, mas ele fez porque não suporta. E ainda joga na cara. Sabe quanto Xiao gastou com o irmão dele? Xiao diz que o amigo foi longe demais e pede para Lang ir embora com ele. Lá fora, Lang fala sério e pergunta se Xiao participou da zoação. O cara nega com certeza, mas Lang percebe o nervosismo e vê que ele está mentindo, então pede para se afastarem por enquanto. Xiao tenta manter contato, mas Lang troca a senha da casa e também não atende às ligações. Xiao fica sem notícias por um bom tempo e sabe que se Lang descobrir o que ele fez, não vai conseguir reconquistá-lo de jeito nenhum. Finalmente Lang volta de viagem. Xiao se defende. Não tem como provar a própria inocência, mas se tivesse feito aquilo, por que teria levado Lang para casa depois e acompanhado ele o dia inteiro? É justamente isso que deixa Lang mais desconfortável. Primeiro alguém arma para ele, depois ele é gravado e ainda por cima, o vídeo é assistido várias vezes. Ele suspeita fortemente que Xiao o levou para casa só para saborear o quanto ele foi patético. Lang pede que ele vá embora. Quando entender tudo, vai procurá-lo. Ele quer um tempo para acalmar as emoções. Xiao se recusa. Ele enfia a mão na porta e não liga se vai machucar ou não. Não quer ser descartado, não quer ser deixado de lado de jeito nenhum. Mesmo com a mão ferida, ele ainda diz que pode fazê-lo feliz. Lang, por outro lado, pergunta se pode confiar nele. Se estiver mentindo, que minta para sempre. Não dê brecha, não cometa deslizes, não deixe que ele descubra a verdade. Pode não ser grande coisa, mas ele tem dignidade. Ele não está terminando, só quer que Xiao vá embora. Xiao diz que ele é cruel, manda ele ir, e ele vai. Manda ele voltar, e ele volta. Desde quando Lang decide tudo? Ficaram separados por 3 dias. Lang cede. Enquanto se beijam, Xiao pensa que mentiu sobre muitas coisas, mas uma coisa é certa, ele o ama demais. Por outro lado, Zen fica tão deprimido e perdido nos pensamentos, percebendo que perdeu. Lembrando das palavras cruéis de Xiao, que acaba perdendo a linha. Ele pensa que Xiao é um pervertido e ele também não é santo. Foi vaidade ou empolgação por algo novo? No fim, a ganância custou Lang. Ele encontrou um novo amor. Zen nem sabe como, mas vai parar bem na frente da casa dele. Ele bate e chama pelo ex-namorado, que naquele momento está se agarrando com um novo amor. Xiao sai para atender e dá de cara com Zen, o qual fica surpreso, diz que já devolveu os presentes, que escreveu uma promissória do que deve e que eles já terminaram. Ele se vira para Lang e pergunta o que esse cara está fazendo na casa dele. Xiao nem espera Lang responder, diz que uma vez o contratou como modelo. Foi só uma vez. Zen pergunta se eles dormiram juntos e se foi Xiao quem saiu do quarto dele da última vez. A resposta é sim. Zen encara Lang e pergunta se ele conhece aquele cara. Diz que foi contratado como modelo, que recebia vários presentes e ternura. Afirma que Xiao fez ele largar Lang e trair com ele. Xiao corta na hora. Diz que não houve traição, porque traição envolve sentimentos mútuos, e entre eles não existia nada disso. Zen insiste que Xiao só fingiu, fez ele acreditar que o amava e quando ele largou tudo por ele, disse que era tudo falso. Que foi manipulado, que ele é um pervertido, o enganou e também enganou Lang para ficar com ele depois. Lang pede calma. Entrega um chocolate, porque percebe que é hipoglicemia. Diz que ele é anêmico e não aguenta estresse verbal. Se ele passar mal, a responsabilidade de cuidar dele vai cair nas costas de Xiao. Lang sai dizendo que vai se trocar. Por dentro, ele pensa que a luxúria cega o julgamento e que aquilo foi autoengano. O jovem diretor finalmente enxerga a verdade e ela dói. Depois de desabafar, Lang chama os dois para uma conversa séria. Zen relata detalhadamente como tudo aconteceu. Lang pergunta qual é o nome de Lu Zen salvo nos contatos de Xiao. Ele lembra que saindo do aeroporto, Xiao recebeu uma ligação de Lu e pediu que ele segurasse enquanto o atendia. Foi emocionante atender a ligação do ex bem ali? Lang manda Zen ligar para o celular de Xiao agora. Enquanto isso, Xiao diz que Lang ainda não confia. Isso é indigno, ou Lang é viciado em paranoia. Ele tenta se virar de novo. O contato de Zen está salvo como modelo 1. O cara quer fazer ele se sentir culpado, mostrando como salvou o contato de Lang, Luz.
Diz que sabe que não ama a luz, mas ama Lang, que fez dele a luz que afasta as trevas da vida dele. Diz que o tratou como redenção, como um deus. Mas no fim, Lang nunca confiou nele. Talvez Lang nunca o tenha amado. Xiao diz que quando estava pronto para torná-lo o único da vida dele, Lang só estava procurando prova de mentira para ir embora. Ele fala que ama Lang, mas está cansado. Cansou dos interrogatórios, então quer terminar. Ao dar as costas, pensa que venceu, que derrotou aquele tolo, e que ele tem que ligar logo. Xiao quer muito virar e ver a expressão dele. Ele não quer ir embora. Aí Lang, firme e frio, diz que foi uma boa atuação, só um pouco exagerada. Pede para ele abrir a primeira mensagem do celular. A última mensagem no celular de Xiao é de Chile Rua, literalmente detonando Xiao sem saber. Porque ele pergunta se ele já terminou com Lang, como foi, se teve coragem de terminar com ele sem dó, qual é o estado atual dele se ele está enlouquecendo. Diz que Xiao está cada vez mais perverso, que leva até quem odeia para a cama, se diverte e depois termina, o pervertido dos pervertidos. Lang pede desculpas por ter mexido no celular, mas Xiao tinha dado a senha no aeroporto, que enganou os dois e satisfez essa perversão única. Foi ele quem fez Zen e Lang terminarem, e agora está tentando terminar com ele sem dó. Só para encerrar o jogo. Pergunta o que fez de errado para merecer tanto ódio. Ele achou que Xiao o amava, mas foi idiota. É mesmo um ótimo ator, consegue fingir amor por alguém que despreza. Lang diz que vai tratar o último ano como um pesadelo e pede um favor simples, que Xiao nunca mais apareça na vida dele. Ele é escorraçado para fora, e o único inocente nessa história fica com uma dor brutal de traição.